Pessoal, boa noite, tudo bem? Paulo Renato aqui mais uma vez. Hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais voltado para a geopolítica, né? Certamente o último a gente tinha trazido um pouco sobre economia mesmo, né? A questão do capital humano. Entretanto, a gente vai comentar um pouco sobre o petrodólar, né? Como que esse petrodólar conseguiu fazer que os Estados Unidos ficassem uma potência tão grande e como que a moeda, que é o dólar, conseguisse ser tão valorizado e tão utilizado nas transações internacionais, que até hoje a gente tem aí, que é o maior polo, as maiores moedas, as maiores não, a maior atualmente, né? Apesar de que hoje em dia tem algumas outras moedas que estão tentando tornar multipolares, né? Desconcentrar esse valor total nas negociações internacionais focadas somente no dólar, que um deles é o BRICS. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas antes disso a gente vai submergir um pouco na história, no início, né, como que começou, como que foi tudo isso. A gente vai falar bastante sobre o Oriente Médio, né, que são onde estão os maiores polos de exportação de petróleo, de questão de geração de petróleo também. E como também que, vou falar um pouco também, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, sobre como que esse atual, o Estreito de Hormuz vai influenciar para algumas coisas para os Estados Unidos, né, que já estão tendo e como que vai ter. E, bom, vamos lá. O petrodólar é o nome dado aos dólares usados nas negociações de petróleo. Como a maior parte do petróleo é comprado e vendido em dólares, países do mundo inteiro precisam ter reservas da moeda americana para que possa poder comprar, né? Então, nesse texto aqui, isso aqui que está aqui agora, certamente, que ele está querendo dizer, o que está dizendo que é o petrodólar basicamente é isso, é que para você entrar no mercado, para você comprar um petróleo, para você comprar as coisas e tudo mais, até mesmo estão interligados, porque a maioria das coisas tem o petróleo, né? Por exemplo, o maior exemplo é a logística, né? E, por exemplo, a gasolina e etc., e derivados da gasolina, né? Do petróleo também. Então, acaba que tudo isso aí, acaba que o dólar tá ali por trás, ele tá ali nessa articulação ali, ele que tá meio que manipulando as coisas. Porque se o dólar aumenta, o valor para comprar também o barril também vai aumentar por conta dessa moeda, que ela, querendo ou não, atualmente é uma das únicas que é utilizada para isso, né, para conseguir ter acesso e comprar, né? O contexto histórico em 1944 foi criado um acordo de Bretton Woods, que basicamente foi que o dólar podia ser convertido em ouro, né? E aí, em 1971, o presidente Richard Nixon encerrou essa conversabilidade para conseguir fazer essas coisas, né? Só que tem um viés, rapaziada. Na década de 70, eu acredito que foi na década de 70 ou foi 80, que foi quando começou a ter as grandes explorações de petróleo, que o pessoal começou a ter no pessoal lá do Oriente Médio, né? Começou a ver que, poxa, que tem petróleo, tem muito dinheiro e só que tem um viés. No Oriente Médio, querendo ou não, tem muitos inimigos. O pessoal lá os países são bem mais próximos de tudo, e como a maior parte ali dos Emirados Árabes, da parte sul-oeste do Oriente Médio, né? Ali a parte dos Emirados Árabes, Irã, né? Deixa eu ver aqui outros países aqui para me colocar aqui para vocês aqui, Kuwait, entre outros países, acaba que são muito próximos e também tem muita coisa, e lá tem muita essa parte de ter roubo e tudo mais. Na Arábia Saudita, Iêmen, Oman, Irã ali também tem, né? Kuwait, que fica mais em cima ali, né? Próximo do Iraque. E aí, é até por esse motivo que o Estreito de Hormuz fica aqui nesse polo ali, né? Por conta que os maiores produtores de petróleo estão ali, né? Mas vamos lá. Basicamente, quando começou a ter essa exploração de petróleo e viu os Estados Unidos, como sempre, eles falaram, porra, tem coisa ali tem dinheiro, ali tem investimento, ali vai ser um polo grande para a gente lucrar, para a gente também ajudar o pessoal que vão precisar.
E aí eles tiveram um tratado, né, que foi basicamente dos príncipes lá, do pessoal lá, falaram o seguinte: ó, Estados Unidos, se vocês nos proteger, se vocês nos ajudar, se vocês, tipo, nos auxiliar aqui nas coisas, né, tanto nessa parte do poder bélico, quanto em pesquisa, investimento e em outras coisas, a gente vai colocar todo o nosso petróleo que a gente está aqui e outros gases naturais também, a gente vai colocar na moeda de vocês. E vocês, a rapaziada só vai comprar, mesmo que o dinheiro venha pra gente, mas vai ter que ter esse câmbio, vai ter que ter esse leque para comprar para chegar até a gente. Então, por conta disso, foi até isso mesmo que aconteceu, que deu esse viés aí, né? Para que eles conseguissem proteger os Estados Unidos conseguissem proteger ali aquela parte do Oriente Médio na parte do sul ali para o oeste, para que conseguisse ajudar. Acho que é Nordeste, na verdade, talvez eu possa ter falado. Não, acho que é Sudeste, na verdade. Me perdoe, tá? Mas faz parte também, acontece. E aí, por conta disso, os caras falaram: porra, beleza, a gente vai, estamos aqui, a gente vamos fechar o acordo, vamos negociar, a gente vai fazer isso aí. E aí, por conta disso, né, os sauditas começaram a vender todos os seus petróleos em dólares, né? E em troca recebia proteção militar e cooperação econômica dos Estados Unidos, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Depois, outro membro das organizações dos países exportadores de petróleo seguiram o mesmo caminho, né? Primeiro começou com a Arábia Saudita, mas aí depois foi como eu falei para vocês, ele foi para o Kuwait, para o Irã, para o Iêmen, entre outros grandes exportadores, né? Acredito que até o Irã também entrou nessa resenha aí, né? Como tava, apesar de que o Irã, na verdade, ele sempre foi sempre foi inimigo dos Emirados Árabes, do pessoal ali, de Israel também, isso é uma questão histórica, né? Sempre teve esses conflitos entre eles, né? Por questão de religiões e questão de crença e um viés de coisas, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, não nesse, tá? Então, por conta disso, os caras, poxa, foi começando a crescer, e aí os países precisavam de dólares para comprar, e aí, como os caras lá também não são bobos nem nada, né, eles conseguiram fazer isso aí, né, de tipo, poxa, a gente está aqui agora, e como as coisas deram muito, quer dizer, estavam dando muito certas até o início dessa década aqui. Na verdade, deixa eu ver quando que o BRICS foi criado aqui. Só um momento. Que foi quando começou foi em 2009, que foi o grupo do BRICS, né? Que eles se juntaram todo um ecossistema para tentar fugir dessa negociação aí de ficar nessa mesma supervalorização do dólar, né? Porque senão, poxa, os caras vão ter que procurar uma outra alternativa, uma outra coisa para que eles consigam sumir disso aí, para que a riqueza não fique ultra concentrada só, no caso, para os Estados Unidos, que atualmente a moeda ainda continua sendo a moeda principal para negociação internacional. Entretanto, eu acredito que o tempo de vida útil dela não vai ser mais muito igual ela estava vindo desencadeando desde a década de 70, que eu falei para vocês no começo do vídeo, que foi quando começou todo esse ecossistema, todo esse viés e tudo mais, né? E aí, por conta disso, pessoal, acaba que é isso que teve. Agora a gente vai falar um pouco sobre o BRICS, que são os países que tem a China, tem a Rússia, tem o Brasil, tem a Índia e tem a África do Sul. Só que agora, acho que foi em 2020, tem novos integrantes, né? Que são, se eu não me engano, é Egito, poxa, eu esqueci. Mas enfim, tem novos países que entraram, né? Tem Egito, tem mais alguns 4 ou 5 países que entraram também lá do Oriente Médio e grandes potências também, né? E aí, qual que é o foco do BRICS? O foco do BRICS é esse também, despolarizar a moeda, né? Tirar a riqueza, deixar que o valor da moeda ela consiga se espalhar, ela consiga se dividir para os outros países, que os outros países possam crescer também, né? E que possa conseguir gerar valores ali e tudo isso, né? Apesar de que o BRICS ele é um banco atualmente que ele é focado no desenvolvimento, né? Para países
subdesenvolvidos, né, para a questão de infraestrutura, economia, saúde, educação, entre outras coisas. Ele é um banco patrocinado para ajudar exatamente nisso, para não ficar nem a mercê tanto do dólar ali, nem também do Banco Central ali em específico, né? Então, o BRICS, ele serve para isso, né? Ele serve para que o pessoal que está ali, é tipo como se fosse um bloco, o bloco do Mercosul aqui na América do Sul, né? América Latina, que tem os países que eles tentam se ajudar e se cooperar ali entre eles. Assim como tem também da União Europeia lá na Europa, né? Europa oriental não, ocidental, que tem a Alemanha, França, Inglaterra e entre outros países, Espanha, Portugal, né? Que estão ali na União Europeia, entre outros, para que eles consigam se ajudar e cooperar, para que eles consigam crescer juntos, né? Para que eles não fiquem só dependentes só de um país ou dependentes só de uma coisa, como está atualmente do petrodólar, né? E aí, esse é o vídeo que eu queria falar para vocês hoje um pouco, né? E o petrodólar não é apenas uma questão econômica, ela envolve política, segurança, comércio e poder global. Entender esse sistema é entender uma das razões pelas quais os Estados Unidos continuam sendo uma das maiores potências do mundo, né? Então, como eu falei para vocês, eles tendo essa queda que eles provavelmente vão ter em um futuro breve, né? Não é nem queda, na verdade, eles vão diminuir um pouco o que eles tinham, que eles estavam crescendo, né? Por conta de que, poxa, se agora não vai ter mais essa negociação só em dólar, então a moeda ali, os caras vão falar, tem outras moedas. Ou, por exemplo, o Bitcoin, que é um ativo que pode ser utilizado e tudo mais. E o Bitcoin ainda continua sendo uma moeda muito, apesar de ela ser uma moeda muito volátil, né? Que uma hora ela está muito alta, outra ela está muito baixa, mas mesmo assim ela ainda continua sendo uma moeda que pode ser utilizada para um futuro breve e também há bastante tempo, né? Tem algumas pessoas que falam, mas aí agora com os computadores quânticos lá, né? Que conseguem criptografar a moeda, né? Conseguir saber a rastreabilidade dela e saber para onde que ela vai, do que veio e tudo mais, e tirar isso que meio que é o maior poder do Bitcoin, é isso, né? Você não ser rastreável e não conseguir ser detectável ali, entre aspas, né? Mas, como computador superquântico também, como os caras também são inteligentes, os mesmos criadores que criaram o Bitcoin e outros bancos e outras coisas também, eles vão utilizar o computador superquântico para melhorar a segurança mais ainda, né? Eles não vão deixar, eles não vão ficar parados no tempo, né? Então, mas tem um computador superquântico que pode descriptografar o Bitcoin, mas vai ter também esse mesmo computador, que é o computador quântico, que ele vai conseguir também gerar uma segurança ali e também melhorar também essa segurança que não consiga ter esse fácil acesso de quebrar a criptomoeda, ou mesmo que quebre ali, mas os caras consigam montar uma outra coisa de segurança, né? Então é isso, pessoal. Mesmo os países que não fazem negociação diretamente com os Estados Unidos acabam precisando de dólares por causa do comércio internacional e do petróleo. E é isso, hoje o vídeo foi um pouco mais longo, mas eu espero que a mensagem que eu tenha trazido é isso. Eu vou tentar depois configurar aqui o OBS para me colocar tanto meu rosto quanto trazer também o que eu estou vendo, explicando o que eu estou falando, deixando um vídeo um pouco mais profissional, né? Só que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas vai dar certo. Tá bom? Desejo para vocês uma boa semana, tudo de bom. E é isso, obrigado pela atenção de todos mais uma vez. Se puder deixar o like e se inscrever, vai me ajudar bastante para que chegue esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas fiquem também sabendo o que é o petrodólar, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.